maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Hoje é domingo, dia do Senhor, momento de celebrar, de adorar, de reconhecer quão magnífico é o Criador de céus e terra. Um Deus que vive nos céus, mas que também habita em nosso coração através de seu Espírito e que nos ama tanto que enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, a morrer em nosso lugar. Por isso, guarde esse tempo precioso, aproveite este momento e sirva ao Senhor, adore-o na beleza de sua santidade. Com isso, nós cantaremos Louvor, Inário Evangélico de número 122, sob a condução da maestrina Helen Heisley e acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana. Chegado o momento de falarmos com Deus, de adorá-lo na beleza de sua santidade em oração. Eu te convido a fechar os seus olhos para orarmos juntos. Senhor, bendito seja o teu nome em toda a terra. Te louvamos, ó Pai, porque reconhecemos em Ti o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Não temos palavras para expressar quão maravilhoso Tu és.
quão grandioso és, digno de toda honra, toda glória, todo poder e adoração. Portanto, Senhor Deus, rendemos louvor a Ti, pois sabemos, Tu és magnífico, Tu és maravilhoso. Recebe o nosso louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. Nesse mesmo espírito de adoração, eu lhe convido a permanecer assim, em adoração a esse Deus maravilhoso. E quem nos elevará neste momento é o Coro Ideia Moraes, cantando Quão Magnífico é o Teu Nome, de Michael Smith. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia, se você puder fazê-lo, e nós estamos abrindo juntos no Livro dos Salmos, lecionário cristão, neste 14º domingo do tempo chamado comum, nos convida à leitura do Salmo de número 145. Se tiver uma Bíblia consigo, abra conosco nesta hora no Livro dos Salmos, no Salmo 145, onde leremos desde o versículo número 1 ao versículo de número 14. Localize na sua Bíblia, no Antigo Testamento, o Livro dos Salmos, nele o Salmo 145. Procedemos à leitura dos versículos de 1 a 14, Louvores de Davi. Assim fala o salmista: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos.
e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Este é o Deus em que cremos. O Deus manifesto por meio da palavra do salmista é o Deus misericordioso e compassivo, o Deus abençoador que sustenta-nos com o seu forte braço e nos apruma para a caminhada em retidão. E a este Deus nos volvemos neste tempo de contrição e recolhimento. Levamos a Ele a confissão de nossas faltas e recebemos de suas mãos divinas o renovo, que vem com a graça e o perdão que tão somente Ele pode nos outorgar. Busquemos a Deus e façamo-lo silenciosamente. Se você puder, onde está, dobre ainda os seus joelhos, baixe a cabeça, feche os olhos e, deste modo, eleve os pensamentos ao Todo-Poderoso. Senhor Deus, nós te agradecemos, pois insistentemente fazes renovar-se a tua misericórdia sobre as nossas vidas, manhã após manhã. A tua graça é a causa de não nos vermos consumidos em nossos próprios descaminhos, pois em amor estás sempre estendendo-nos a mão, reconduzindo-nos pelo caminho que é teu e firmando os nossos passos, a fim de não vacilarmos. Infindamente te bendizemos, ó Deus de toda graça, misericórdia e perdão, e suplicamos-te, Senhor, que continues a ser conosco, dando-nos não mais incorrermos em pecados, ora confessados e perdoados, que eles verdadeiramente fiquem para trás e que, guiados por ti, logremos viver vida que glorifique e exalte o teu santo nome, que sirva a bênção, a edificação daqueles que estão ao nosso redor, que seja agradável aos teus olhos, pois para a tua glória fomos criados e para ela desejamos viver. Assim, a ti nos confiamos em oração e tudo fazendo na mediação do Cristo, que é Jesus, o teu Filho, nosso bendito Salvador. Amém. Encontramos paz em Deus por meio de seu santo amor e de sua graça infinita. Santo amor, graça infinita é o título do cântico de número 225 do Inário Seja Louvado, que entoamos, dirigidos pela maestrina Helen Heinz, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. Santo amor, graça infinita, que desceste lá dos céus,
Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Palavras da salvação. Comunicamos com pesar que nesta semana que passou foi chamada à presença do Todo-Poderoso nossa tão amada irmã Diva Lancelotti da Graça, aos 94 anos de idade. Ela que era filha de Eugênio João Lancelotti e Laura Lancelotti, sendo natural aqui da cidade do Rio de Janeiro e mãe de Lúcia Maria da Graça Cunha, foi admitida ao hall de nossa comunidade de fé no mês de julho do ano de 2002. Naquela ocasião, realizou a sua pública profissão de fé e recebeu o sacramento do batismo, ministrado pelos pastores da igreja, tornando-se e permanecendo desde então como um membro desta igreja e em plena comunhão com a mesma. A passagem da nossa irmã Diva por nossas vidas e por esta comunidade eclesial lega a todos nós um valoroso testemunho. Um testemunho de amor a Cristo, de amor ao Evangelho e de amor à Igreja. Testemunho que perdurou com ela até o fim e que perdurará como vívida memória em nossos corações, inspirando-nos ao prosseguimento desta jornada com o bom pastor. Diva teve o seu corpo sendo velado e o ofício de sua despedida na última terça-feira, dia 4 de julho, no Cemitério Memorial do Rio, no bairro de Cortovil. E ali estiveram presentes os pastores da igreja, orando em gratidão a Deus por sua passagem entre nossa comunidade, pelas nossas vidas e rogando o renovo do favor divino sobre cada coração enlutado, pois é do Espírito Santo que nos advém a nossa fé, esta fé viva e que nos permite ir avante, crendo sempre firmemente em Jesus Cristo, na ressurreição do corpo e na vida eterna. E eu convido você uma vez mais à oração, a fim de que elevemos os pensamentos ao alto e falemos com Deus neste mesmo espírito de gratidão pela preciosíssima vida de nossa irmã Diva e de intercessão em favor dos que hoje pranteiam a sua ausência. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, Tu és o autor, o doador e o mantenedor de nossas vidas. Nós a Ti pertencemos e sabemos que a todos nós foi dado um tempo nesta terra, que acolhemos com temor e tremor qual mistério, mas também com profunda gratidão qual graça que é. Assim, Senhor, Te bendizemos, louvamos o Teu nome pela preciosíssima vida de nossa irmã Diva e por sua passagem por nossas vidas e por esta comunidade, por esta igreja presbiteriana de Copacabana. Sabemos que Diva foi para nós um presente vivo, entregue pelas Tuas mãos divinas e, do mesmo modo como nola entregaste, nola tomaste também. E a certeza de que ela está contigo e de que um dia a ela nos reuniremos em Ti para a eternidade sem fim, nos faz bem, nos acalma o coração, nos enche de paz. E nós Te bendizemos, pois esta certeza advém do agir do Teu Espírito em nossos corações. E é neste mesmo Espírito que Te rogamos que sejas com cada coração que agora vê-se enlutado e sofre com a ausência desta
que é objeto de seu bem-querer. Senhor, ministra a todos da tua graça, do teu conforto e consolação. Ministra a todos o renovo da fé, pois é pela fé que vivemos nós, os justos, e esta fé que aponta para a eternidade contigo é que nos encoraja a não claudicar. Sim, prosseguimos avante com olhos fitos nesta morada celeste que tens preparado para todos os que são teus. E nesta certeza de fé, seguimos certos de que temos aqui um propósito, uma missão a cumprir, e nela havemos de honrar as preciosas lições que nos foram dadas por intermédio da vida desta serva tua. Assim, nos entregamos a ti em oração, louvando-te pela vida de Diva, rogando-te pelos seus queridos enlutados, e tudo fazendo na mediação do Cristo, que é Jesus, nosso bendito, único e suficiente Salvador. Amém. O Senhor nola deu, o Senhor nola tomou, bendito seja o nome do Senhor. A certeza de que há um bom pastor que cuida de nós, que tudo provê para que nada nos falte e que nos guia com boa e firme mão, é que nos encoraja a prosseguir. E esta maravilhosa graça cantamos. O Bom Pastor é o título do cântico de número 151 do Inário Novo Cântico. Entoamos dirigidos pela maestrina Helen Heinz e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Pelos bosques e campinas pastoreiam com Jesus, junto às águas cristalinas, seu rebanho em paz conduz. Ele guarda assim minha alma e a protege em seu calor. Nas angústias ou na calma, vai comigo, bom pastor, sempre amável e clemente. Vai comigo, bom pastor. Não me afligem os perigos e não temo a tentação. Ele sempre está comigo e sustém o seu bordão. Não me aflige nem a morte, cuja sombra hei de enfrentar. Ele é meu amparo forte, em que posso confiar. Sempre amável e clemente, vai comigo, bom pastor. Sua mesa me prepara, pois minha alma quer nutrir. Minhas mágoas ele sara, com seu óleo vem ungir. Certamente que a bondade toda a vida fruirei, e no céu felicidade para sempre gozarei. Sempre amável e clemente, vai comigo, bom pastor. Nós temos um hino no nosso inário que nos incentiva a contar as bênçãos. Ele diz para contarmos as bênçãos para percebermos quantas vezes somos abençoados e como Deus tem cuidado de nós. Se você olhar para a sua vida,
Apesar dos desafios que você enfrenta, você tem certeza absoluta que o Senhor tem sido contigo, que Ele tem te abençoado, tem cuidado e protegido. E graças ao bom Deus, nós sabemos que tudo vem dele, mas também tudo é para Ele. E Ele tem cuidado de nós em todas as áreas, inclusive a área de finanças. Nós temos recebido do Senhor o nosso sustento e podemos assim compartilhar o que Ele nos tem dado. Por isso, ao trazermos dízimos e ofertas ao gasofilácio, nós entendemos que Deus tem cuidado de nós. Ele tem nos dado a condição de viver dignamente. E por isso nós queremos nos envolver com o seu reino, partilhando com Ele até mesmo os nossos recursos. Você está vendo aí abaixo na sua tela as maneiras como você pode participar desse momento tão importante na nossa vida. Você pode fazer o seu depósito, a sua transferência ou o seu Pix de uma forma muito segura. E assim você está abençoando o reino de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor, consagrando a Ele dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Senhor, tudo é teu e tudo vem de ti. Por isso nós nos alegramos em olhar para a nossa vida e reconhecer a tua mão agindo em nosso favor em todo o tempo. Sabemos que a vida tem aflições, tem tribulações, mas como a tua palavra nos ensina, nós devemos ter bom ânimo, pois afinal de contas, o Senhor é o Deus da nossa salvação. Continua conosco, nos abençoando, cuidando de nós, protegendo e amparando. Que tenhamos sempre um coração grato e que possamos nos envolver no teu reino de todas as formas, inclusive desta maneira, trazendo os dízimos e ofertas a ti. Por isso nós te oramos, consagrando dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Temos a alegria de acolher como pregador especialmente convidado para esta celebração o reverendo Diego Honorato de Almeida, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, vice-presidente do Presbitério de Bento Ribeiro e pastor da Igreja Presbiteriana de Fazenda Botafogo, na zona norte da nossa cidade. Trata-se de um estimado companheiro de caminhada que tive a oportunidade de receber como aluno, quando de sua formação teológica, no Seminário Teológico Presbiteriano Simonton, a Casa de Profetas, onde são formados os candidatos ao Sagrado Ministério aqui em nossa cidade do Rio de Janeiro e em seu entorno. Sim, o nosso querido irmão fez ali uma brilhante trajetória e logrou não apenas uma feliz candidatura, mas também uma licenciatura muito proveitosa e, por fim, foi ordenado ao Sagrado Ministério. E hoje, enquanto pastor, o recebemos para trazer-nos a palavra que Deus confiou ao seu coração para os nossos corações. Ele já esteve em nossa casa em outras oportunidades, enquanto candidato e licenciado, e como pastor o faz hoje pela primeira vez. E nós muito nos alegramos com a oportunidade de recebê-lo, ensejamos-lhe as boas-vindas e rogamos o renovo das bênçãos divinas sobre a sua vida, a sua família, o seu ministério, a sua igreja, o seu concílio. E ouvimos com vivo interesse aquilo que nos fala, pois, por certo, nos fala da parte do Senhor. Passamos ao ministro o púlpito da igreja, rogando a Deus que, por meio do seu servo, nos fale uma vez mais. Amados, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Nós vamos, neste momento, ouvir a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, e eu quero te convidar neste momento a abrir a palavra do Senhor no livro dos Números, no seu capítulo de número 9, do verso 15 ao verso de número 23. Livro dos Números, no seu capítulo 9, do verso 15 ao verso de número 23. Passamos à leitura da palavra do Senhor. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia a aparência de fogo.
Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandamento do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou por 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam. E segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Meus queridos irmãos, nós vamos falar sobre a temática no centro da vontade de Deus. E o que é estar no centro da vontade de Deus? Nós precisamos entender que viver no centro da vontade de Deus é literalmente obedecer ao Todo-Poderoso, é reconhecer as nossas fraquezas, a nossa pequenez e termos a certeza que somos fracos sim, mas diante do Todo-Poderoso, nós temos o generalato de Cristo Jesus sobre nossas vidas. Todavia, meus irmãos, não é fácil viver no centro da vontade de Deus. Nós precisamos, em primeiro lugar, quebrar o nosso ego, quebrar a nossa vontade, quebrar a nossa soberba, quebrar por muitas vezes a nossa altivez, porque nós desobedecemos à vontade do Todo-Poderoso. Viver no centro da vontade de Deus é ter uma caminhada de percalços, mas temos a certeza que mesmo nesta caminhada difícil, nós temos Cristo Jesus nos guiando e literalmente nos abençoando. No texto que nós acabamos de ler, nós estamos diante do povo de Israel, povo escolhido para ser luz do mundo, para ser a voz de Deus que ecoava na terra. Nós percebemos que o povo de Israel sai da escravidão à libertação através da mão forte do Todo-Poderoso. E o texto bíblico vai nos mostrar que eles estão no deserto, eles estão celebrando a Páscoa, e ali eles vão erigir o tabernáculo do Senhor, erigir o altar do Todo-Poderoso. E Deus demonstra, através dessa caminhada, o amor, a misericórdia, tanto pela vida de Moisés, quanto pela vida do povo de Israel. Nós precisamos entender, meus irmãos, que todas as vezes que Deus se manifesta na vida do seu povo, é porque, em primeiro lugar, Deus ama o seu povo. Em segundo lugar, Deus derrama misericórdia sobre a vida do seu povo. E em terceiro lugar, Deus é aquele que guia o seu povo para a sua soberana vontade, para que o povo esteja de fato sobre o centro da vontade de Deus. E nós vamos, neste momento, entender o que é desfrutar do centro da vontade de Deus. O versículo 15 vai nos mostrar o nosso primeiro ensinamento. E o primeiro ensinamento é: estar no centro da vontade de Deus é ter
a proteção do Senhor. Olha o que vai nos mostrar o versículo 15. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. O povo de Deus estava caminhando no deserto. Era o segundo ano da saída do Egito. E o povo está num dos locais mais inóspitos da terra, num dos desertos mais difíceis de caminhar. Ou seja, meus irmãos, pela manhã, a temperatura beira a casa dos 50 graus Celsius. E à noite, quando vai ao entardecer e chegar à noite, a temperatura pode chegar até menos 2 graus Celsius. Ou seja, meus irmãos, nós observamos neste versículo de número 15 que o Senhor é aquele que protege o seu povo. O texto bíblico vai nos mostrar que, em primeiro lugar, uma nuvem pairava sobre a vida do povo de Israel. E não somente sobre o tabernáculo, mas sobre todo o povo de Israel, demonstrando assim que o Senhor é aquele que derrama o seu alívio, o frescor, quando ao redor está praticamente a sequidão do deserto, o calor causticante do deserto. O Senhor é aquele que, com a sua nuvem de proteção, traz alívio e traz frescor ao povo de Deus. Nós vamos observar também que o Senhor, ele se apresentava como uma aparência de fogo, demonstrando assim o aconchego, demonstrando assim o calor que aninha o povo de Israel sobre a sua vontade. Meus irmãos, estar no centro da vontade de Deus é saber que mesmo na aridez do deserto, ou mesmo na solidão sombria da vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é aquele que traz o frescor, é aquele que traz a alegria, mas também é aquele que traz o aconchego de saber que nós não estamos sozinhos nesta terra. Nós não somos andarilhos, errantes e sozinhos nesta terra. Pelo contrário, nós temos um Deus todo-poderoso, que nos aninha no centro da sua vontade. Mas, meus irmãos, nós precisamos observar que o texto bíblico ele continua discorrendo e ele nos mostra um segundo ensinamento. O primeiro ensinamento, nós acabamos de ouvir que o nosso Deus, estar no centro da vontade do Todo-Poderoso, é receber a proteção. Mas o segundo ensinamento nos mostra que estar no centro da vontade de Deus é receber a presença contínua do Senhor. Olha o que vai nos mostrar o versículo de número 16. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria de noite, havia aparência de fogo. Ou seja, meus irmãos, a presença do Senhor era contínua na vida do povo de Israel. Deus é um Deus presente e contínuo em todos os momentos, não somente da vida do povo de Israel, mas também na minha vida e na sua vida. Desde o nascimento até a morte, a presença do Senhor é contínua. Mesmo que por muitas vezes tentamos abandonar o Senhor, ou saímos da presença do Todo-Poderoso, ou muitas vezes queremos caminhar segundo a nossa própria vontade, nós precisamos ter a certeza que a presença do Senhor é contínua em nossas vidas. Durante os 40 anos do deserto, nós vamos observar que o povo reclamava, o povo murmurava, o povo desobedecia muitas vezes à vontade do Senhor. Contudo, o Senhor era presente e contínuo na vida do povo de Israel. A presença do Senhor é contínua e ela não é pueril. Não é como uma folha seca que hoje está aqui e amanhã está em outro lugar. Pelo contrário,
A presença do Senhor é real, a presença do Senhor é contínua, é como uma fonte inesgotável. E nós precisamos entender, meus irmãos, que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo nos advertiu e já nos ensinava que a presença dele era real em nossas vidas, até a consumação dos séculos. Em Hebreus, no seu capítulo 13, versículo 5, nós vamos observar que o próprio Deus diz que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Estar no centro da vontade de Deus, meus irmãos, é saber e ter a certeza que o Senhor é fiel, o Senhor é contínuo, o Senhor não é homem para mentir, apesar da minha vida e da sua vida. Apesar da nossa desobediência, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas mazelas e fraquezas, o Senhor está presente em todos os momentos da nossa vida. Mas existe um terceiro ensinamento, e eu quero trabalhar contigo também este terceiro ensinamento. O texto vai discorrer, e eu quero te convidar a ver o versículo 17. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. O primeiro ensinamento, vamos relembrar, o Senhor é aquele que está presente em nossas vidas. O segundo ensinamento, o Senhor é aquele que mantém a sua presença contínua em nossa existência. E o terceiro ensinamento que nós avocamos do versículo 17, o Senhor é aquele que não somente está presente, mas o Senhor é aquele que nos demonstra a sua direção eficaz. Meus irmãos, era Deus que direcionava o povo de Israel, e não o povo de Israel que se autodirecionava. A sua caminhada, a sua estada naquele deserto era pautada pela direção eficaz do Senhor. Era o Senhor que tinha o timão do barco. Era o Senhor que era o general daquele povo. Era o Senhor que era o líder daquele povo. O texto bíblico vai nos mostrar que enquanto a nuvem se erguia sobre a tenda, o povo marchava. E quando a nuvem se punha na tenda, quando a nuvem parava, o povo literalmente parava de marchar. Nós precisamos observar que o Senhor é aquele que dirige, o Senhor é aquele que orienta, o Senhor é aquele que leva o povo não somente naquele deserto causticante, mas o Senhor é aquele que está literalmente direcionando o povo ao centro da sua vontade. Mesmo, meus irmãos, que a porta se feche, o Senhor é a nossa direção. Mesmo que literalmente nós nos sintamos muitas vezes perdidos, o Senhor é aquele que é o nosso guia. O Espírito Santo do Senhor, que não somente é o nosso consolador, mas é aquele que nos direciona, que nos guia, ele nos mostra claramente o que nós devemos fazer, qual caminho seguir. O grande problema é que, infelizmente, em diversas situações, queremos agir com o nosso próprio braço, queremos realizar com o nosso próprio intelecto, achamos que é pelos nossos méritos e pela nossa força. Mas, meus irmãos, eu quero lembrar a ti mais uma vez que não somente a nossa esperança, mas a nossa direção está amalgamada, anelada na soberania e na vontade do Senhor. Nós precisamos entender que Jesus é aquele que tem nas suas mãos não somente a chave de Davi, que abre a porta que ninguém pode fechar e fecha a porta que ninguém pode abrir. Nós precisamos também relembrar que Jesus Cristo é aquele que está conosco em todos os momentos, está nos dirigindo, está nos mostrando o que de fato devemos fazer, como devemos agir, como devemos nos portar. Nós observamos de forma clara no texto que a nuvem
pairava sobre a tenda e o povo marchava. E quando a nuvem literalmente acampava e parava, o povo ficava inerte, porque sabia que quem estava dirigindo era o próprio Senhor. Mas, meus irmãos, nós temos um último ensinamento. E eu quero caminhar contigo neste último ensinamento, relembrando. Em primeiro lugar, nós temos a presença do Senhor. Em segundo lugar, nós temos a direção eficaz do Senhor. Em terceiro lugar, nós temos a presença contínua do Todo-Poderoso. E, em último lugar, estar no centro da vontade do Senhor é perceber a ação soberana do Todo-Poderoso. Olha o que vai dizer o versículo de número 18 ao versículo de número 23. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Olha o que vai dizer o versículo de número 23. Segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Meus irmãos, estar no centro da vontade do Senhor é perceber, é sentir a ação soberana do Todo-Poderoso. O mandado é dele, a vontade é dele, a soberania pertence ao Senhor. E nós vamos observar que por 9 vezes neste texto bíblico aparece a palavra mandado. Aparece a palavra que o próprio Senhor determinava sobre a vida do povo. Ou seja, meus irmãos, mesmo no deserto, mesmo nas aflições que o deserto trazia, quer de manhã ou quer à noite, o povo de Israel ouvia a voz do Senhor. O povo de Israel recebia o mandado do Senhor. E enquanto isso, enquanto o nosso Senhor mandava, o povo obedecia. Se a nuvem parava, o povo se detinha. Se a nuvem, ela pairava e continuava sobre o céu, o povo marchava, porque o povo entendia que estar sendo comandado pelo Todo-Poderoso é saber que, mesmo nas aflições, aquele povo tinha a certeza que tinha o direcionamento certo, o direcionamento correto. Meus irmãos, é o Senhor que está no trono, é o Senhor que manda, é o Senhor que determina. Todos os nossos projetos, sonhos, desejos, eles somente acontecem pela soberania do Senhor. É o Senhor que diz sim e é o Senhor que diz não. E nós precisamos entender, a obedecer, meus irmãos, a voz do Senhor. Muitas vezes nós caminhamos nesta vida querendo realizar e fazer aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós projetamos, sem colocar esse projeto no trono do Senhor, aos pés do Senhor. Precisamos entender, meus irmãos, que o Senhor é soberano, é o Senhor que determina, é o Senhor que manda, é a voz do Senhor que deve ser obedecida, não a voz do nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. A nossa mente muitas vezes nos leva a caminhos que não são os caminhos aplainados do Senhor, mas precisamos ter a certeza absoluta em nossos corações, que se obedecemos à voz do Senhor, se entendemos que o Senhor é soberano sobre nossas vidas, o nosso papel é obedecer o mandado do Senhor. Porque o tempo pertence ao Senhor, a nossa vida pertence ao Senhor, a Igreja Presbiteriana de Copacabana pertence ao Senhor.
e eu, como pastor, pertenço ao Senhor. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus continue iluminando, dirigindo a vida de cada um de vocês. E que possamos relembrar que nós temos a presença do Senhor. Que nós precisamos lembrar que a direção eficaz pertence ao Senhor. Que lembremos que a direção e a vontade do Senhor é contínua em nossas vidas. E, em último lugar, que percebamos, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele é soberano. É Ele que conduz e é Ele que direciona a nossa vida. Meus queridos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês possam prosperar, não somente materialmente, não somente como o mundo fala, sobre uma prosperidade material, pueril, que um dia você tem e outro dia você até pode não ter mais, mas que você prospere espiritualmente, que você tenha anseio, vontade de mergulhar nas Sagradas Escrituras e lembrar sempre que o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida dos pastores e presbíteros desta igreja e que Deus continue trilhando o caminho da Igreja Presbiteriana de Copacabana sobre a sua vontade e sobre o seu querer. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Na última sexta-feira, dia 30 de junho, às 19 horas, nós tivemos aqui o nosso encontro de casais. Sim, mensalmente nós temos nos reunidos com os casais da nossa igreja e tem sido um momento muito especial. Temos aproveitado para falar das questões relacionadas ao matrimônio. Neste dia, nós tivemos como preletor o reverendo Antônio Duzzi, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Deus falou através de seu servo e foi edificante para todos nós. Logo após a sua fala, nós tivemos a já tradicional mesa farta. Sim, tem sempre uma surpresa quando nós vamos participar da refeição. Se você é casado, venha participar do nosso grupo de casais. É uma bênção para nós e será uma bênção para você também. Na manhã do sábado, 1º de julho, nós nos reunimos na Igreja Presbiteriana da Gávea como Federação de Homens do Presbitério do Rio de Janeiro. Foi uma manhã muito especial, onde nós pudemos conversar sobre as coisas do universo do trabalho masculino na nossa igreja. Recebemos para esta data o secretário nacional do trabalho masculino, presbítero Paulo Daflon, e podemos falar sobre os grandes projetos que a União de Homens tem promovido dentro da IPB ao longo do nosso país, do Brasil inteiro. Graças ao bom Deus, foi um dia abençoado. Logo após a palestra, nós tivemos um momento de comunhão, onde podemos partilhar juntos a refeição. Se você, homem, deseja se integrar a esse trabalho, fale conosco pelos nossos canais. Deus te abençoe. Na tarde do sábado, dia 1º de julho, a Sinodal de Safra esteve reunida na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, onde, através de seu congresso, elegeu a sua nova diretoria. E para tal, nós recebemos a bela notícia de que a nossa irmã, presidente da nossa SAF Copacabana, Adriana Araújo, foi eleita segunda secretária da nossa Sinodal. Rogamos sobre ela todas as bênçãos e que o Senhor a abençoe nessa jornada. Se você é mulher e deseja conhecer o trabalho feminino, procure-nos. Fale conosco através dos nossos canais. Ainda no sábado, dia 1º de julho, nós tivemos uma maravilhosa festividade na nossa igreja. Foi o Arraiá da Criançada. Como o próprio nome já diz, as nossas crianças estiveram aqui para uma tarde maravilhosa. Uma tarde de alegria, uma tarde de brincadeira, uma tarde de diversão, uma tarde de comunhão, mas também uma tarde de lembrar que Deus nos ama e que tem cuidado de nós em todo o tempo. Foi um belo evento, cheio de pessoas, onde os nossos adolescentes e jovens tiveram uma participação importante demais, nos ajudando nas brincadeiras, nas demais tarefas para que esse evento ocorresse. Nós rogamos as bênçãos do Senhor para as nossas crianças, para os nossos jovens e adolescentes e para todos aqueles que colaboraram para que esse evento fosse um evento de sucesso para a honra e glória do nosso Deus. Se você tem crianças e quer vê-las crescerem, aprendendo a amar ao Senhor, traga para a Igreja Presbiteriana de Copacabana. Deus te abençoe.
Chegamos ao fim de mais esta celebração e eu convido você à prece do Pai Nosso, a chamada oração dominical, aquela que nos foi ensinada pelo próprio Senhor Jesus. Ao término da mesma, nós receberemos a bênção de Deus, sendo impetrada sobre cada um de nós pelo pregador desta hora. Olhos fechados, corações ao alto, falamos com Deus dizendo-lhe juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, recebeis a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso terno e amado Pai, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus intentos e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Que esta bênção seja assim hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.